Graça e paz, meus amados irmãos. Bom dia. Sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda. Mais uma vez nós nos encontramos aqui para estarmos meditando e reflexionando na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Graça e paz, Dulce. Graça e paz, Adriana. Estamos aguardando os irmãos chegarem. Graça e paz, mami. Geração passar, servindo a quem se foi, a quem será. Faz-nos sensíveis ao comum. Graça e paz, Carmen. A vida é breve e incerta. Graça e paz, Jéssica. Justiça e santidade, sem medo de sofrer todos os dias. Teu Espírito me deve funcionar em justiça e santidade, sem medo de sofrer todos os dias. Graça e paz, Ione. Todos os dias lidere o nosso andar em justiça e santidade, no vale do sofrer todos os dias. Deixa o Espírito que deve funcionar em justiça e santidade, no vale do sofrer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicados a todos os amados que estão presentes neste momento. Que a boa mão do Senhor seja com vocês e com toda a parentela de cada um de vocês. Vamos, irmãos, mais uma vez, temos uma palavra de oração e nós estaremos fazendo a leitura do texto que nós iremos meditar nesta manhã. Pai amado, Pai santo, em Tua trina presença, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor nos concede mais um dia de vida, cercados dos Teus cuidados, do Teu amor e Teu zelo paternal para com cada um de nós e para com a nossa família. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecemos a Tua grandeza, Tua majestade, soberania e a Tua santidade. E rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor, ó Pai, estenda a Tua boa mão de misericórdia para com o Teu povo. Não nos trateis, ó Deus, segundo as nossas iniquidades, mas segundo a Tua misericórdia. Sim, esta misericórdia que dura para sempre, que se renova todas as manhãs na vida de cada um de nós, na vida do Teu povo que se chama pelo Teu nome. E rogamos mais uma vez, ó Deus, em nome de Teu Filho amado, que
por meio da instrumentalidade interna do Teu Espírito, este em que nós habitamos. Que mais uma vez o Senhor nos ilumine para o entendimento da Tua Palavra, que o Senhor nos desafie, ó Deus, para vivenciarmos, para que tudo na vida do Teu povo, o Senhor seja exaltado, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido a todos os amados a nós estarmos lendo a Palavra de Deus no Salmo de número 31. Salmo de número 31, onde nós iremos fazer a leitura a partir do verso 21 até o final. Salmos de número 31, dos versos 21 até o final, que diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Então, meus irmãos, nós temos aqui salmista conhecido da parte de todos nós, que é o salmista Davi, fazendo uma reflexão nesse salmo. E chegando nessa parte final, me chama muita atenção algumas questões que eu gostaria, meus irmãos, de aplicar para nós nesta manhã. Primeiro, ele continua, como é de costume de Davi, bendizer e glorificar, sempre exaltar a Deus. Então ele diz: bendito seja o Senhor. Mas existe uma causa porque ele está dizendo que bendito é o Senhor. Na relação íntima, nessa relação pessoal que Davi desenvolveu com Deus, ele coloca aqui: bendito seja Deus. Ele bendize a Deus porque engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Irmãos, nós conhecemos muito bem que, segundo as Escrituras, a misericórdia de Deus, ela tem uma característica eterna. Então, nunca falta misericórdia da parte de Deus para conosco, para com o seu povo. Independente da situação, da circunstância que nós estamos vivendo, é bom que a gente entenda que todas as manhãs a misericórdia de Deus são renovadas para conosco. Ou seja, na minha vida, na vida de vocês, na vida de todos nós, Deus tem aquela medida de misericórdia suficiente para cada dia da nossa vida. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a gente consegue perceber e a gente consegue testemunhar, segundo as próprias Escrituras, o cuidado de Deus para conosco em relação ao nosso dia a dia, em relação às coisas que possam nos abater, as coisas que possam nos atingir, as tribulações que são comuns da vida terrena. Então, meus irmãos, nunca esqueçamos que da parte de Deus há misericórdia eterna e infinita para nós. Isso é algo que nós não podemos nunca esquecer, nem tampouco, nem muito menos desconsiderar. Nós não podemos estar vivendo alheio como se essas coisas não nos alcançassem. Meu irmão, não há área, não há nenhuma situação que a misericórdia de Deus não consiga nos alcançar. Ela nos alcança sim. E a gente precisa crer nisso. Nós precisamos ter esse entendimento. A misericórdia de Deus na nossa vida, para cada dia, tem sua porção que é suficiente para aquilo que nós vamos enfrentar ou que tenhamos que suportar. Então Davi segue, e é interessante que Davi tem essa experiência com Deus, de ser rico, né? A misericórdia de Deus para com ele, justamente numa situação extremamente perigosa. O que é uma cidade sitiada, meus irmãos? Uma cidade sitiada é uma cidade que está cercada por um exército, que não tem como você escapulir, não tem como você fugir. Ora,
Havia uma tática antiga e era comum em certo período da história que quando um exército queria vencer outro exército sem muito esforço, eles sitiavam a cidade. Ao sitiar a cidade, o que é que acontece? Além de ninguém sair, nenhum recurso necessário chegava. A ideia era que as pessoas ficassem com tanta fome e com tanta sede que quando eles resolvessem guerrear, eles não teriam forças e facilmente eles seriam vencidos. Então, quando se sitia uma cidade, a ideia é essa. Então, Davi está colocando, olha, mesmo que eu esteja vivenciando uma situação de uma cidade sitiada, bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Então, mesmo que nós nos sintamos cercados e afligidos, mesmo que a gente venha se sentir sitiado ou rodeado, não é, de situações emblemáticas, não é isso? De situações que venham a nos afligir, que seja iminente que venha algo a nos ferir, é bom que a gente entenda e que a gente compreenda: Deus é misericordioso com seu povo. Então essa é a visão de Davi. E essa é a experiência pessoal de Davi. Porque Davi aqui está confirmando um fato: que Deus engrandeceu a sua misericórdia para com ele. Vejam que coisa interessante, que engrandeceu, ou seja, Deus depositou muito mais misericórdia na vida dele. Não obstante, meus irmãos, somos nós também. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está sendo misericordioso suficientemente para a necessidade que nós estejamos enfrentando, aonde quer que nós estejamos. Não falta misericórdia de Deus para com o seu povo, para comigo, para cada um de vocês. Isso é importante. Então, vejam que expressão interessante. Davi prossegue. Ele diz assim: eu disse na minha pressa. Às vezes nós estamos vendo as situações ao nosso redor se complicando e a gente fica com certo temor. E aí Davi disse na pressa, sem ter esperado no Senhor devidamente, foi que ele disse: estou excluído da tua presença. Veja o sentimento no coração de Davi. Se sentiu completamente abandonado por Deus. Mas vem um testemunho aí que é maravilhoso. Davi nos ensina, irmãos, que às vezes nós nos precipitamos. É tanto que ele diz: eu disse na minha pressa. Ele não esperou em Deus. Foi um momento que seu coração também vacilou. Acontece, é verdade. Mas aqui Davi nos ensina que apesar disso, Deus também ensinou algo a ele. Olha o que ele continua colocando no texto. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. A experiência de Davi nos mostra, primeiro, como eu já citei, a gente não deve ter pressa quando se trata de Deus. A gente tem que crer, tem que confiar. Irmãos, prestem atenção. Como Calvino uma vez disse, ora, se rapidamente, para qualquer oração que nós fizéssemos, Deus já agisse e atuasse, nos respondesse, ou nos concedesse aquilo que pedimos, não haveria espaço para a fé. Exatamente. Porque ia estar parecendo um balcão self-service, né? Você chega, pede o que quer, recebe e vai embora. Não é dessa forma.
Deus concede experiência para nós, para nosso crescimento e nosso amadurecimento na relação com Ele. E aqui é importante aprender que a pressa, de fato, é inimiga. A pressa não ajuda em nada. E Davi descobriu isso de maneira prática. Não foi alguém que contou para Davi. Não foi observando a experiência de alguém. Foi Davi observando a sua própria experiência para com Deus. De entender que com pressa as coisas não devem ser ditas, resolvidas. E aqui a gente vê Davi com pressa. Mas a experiência ensina. E Davi entende o quê? Que Deus ouviu a sua súplice e voz. Deus está, meus irmãos, ouvindo a minha e a sua oração. Pode ter certeza disso. A única coisa que nos impede na relação com Deus e que atrapalha realmente, que nos distancia de Deus, é se nós estamos vivendo obstinadamente uma vida em pecado. Isso de fato vai nos afastar de Deus, com toda certeza. E Deus não vai mais inclinar os seus ouvidos para nos ouvir as orações. Mas se este não é o nosso caso, Deus está ouvindo sim as nossas orações. É preciso que sejamos confiantes nisso e venhamos aprender junto com Davi. Deus ouviu a oração de Davi, que ele suplicou por socorro. Eu não sei o que cada um de vocês estão vivenciando. Eu sei o que é comum para nós. Esse isolamento social forçado é um fato, é uma realidade. Nisso eu sei que nós temos em comum, todos nós. Mas a particularidade de cada um de vocês eu desconheço. Eu não sei o que você está vivendo. Mas uma coisa eu posso dizer: persevere nas orações. Não desista. Persista orando. Não desanime. Qualquer que seja o intento que você está batalhando na presença de Deus, persevere. Não desanime. Então Davi deixa claro que Deus ouviu quando ele clamou por socorro. Deus está ouvindo o seu clamor. Amai, e aí vem uma recomendação para nós, para o povo de Deus como um todo. Amai o Senhor, vós, todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Primeiro passo é nosso, vamos amar a Deus. E nós só amamos a Deus, meus irmãos, porque Deus concede amor aos nossos corações para que nós estejamos amando Ele. E isso é importante a gente observar. É o próprio Deus que nos coloca amor em nossos corações para amá-lo. Porque Deus nos ama. E nos amou. É interessante que quando a gente escuta, ou a gente ouve essa expressão, Deus nos amou, não é? Quando a gente estuda no texto original, a posição que o verbo se encontra é uma ação definitiva, completa e imutável. Ou seja, Deus nos amou de uma vez por todas e para sempre. É uma ação completa, perfeita. Então vejam a grandiosidade do amor de Deus para conosco. Então nós, meus irmãos, precisamos corresponder a este amor. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas de todas as coisas mesmo. Não é fazendo alguma exceção, não. É amar a Deus sim, em primeiro lugar. Então Davi deixa claro: amai o Senhor, vós todos os seus santos. E aí vem algo maravilhoso da parte de Deus, que Davi nos ensina, que foi o aprendizado de Davi na própria prática, na relação com Deus, que o Senhor preserva os fiéis. Prestem bem atenção na frase: o Senhor preserva os fiéis. Então, meus irmãos, sejamos fiéis
lutemos pela santidade, perseveremos no exercício de uma fé prática, de um amor prático para com Deus, prático para com uns para com os outros. Nos esforcemos, batalhemos juntos, unidos pela fé evangélica, como fala Paulo. Nós não podemos, meus irmãos, permanecer na zona de conforto. Somos convocados a sair dessa zona de conforto. Precisamos deixar de termos uma vida e um cristianismo superficial para encarar de fato aquilo pelo qual o Senhor convoca a sua igreja para viver. Então, meus amados irmãos, exerçamos a fidelidade para com Deus e gozemos e venhamos a desfrutar dos benefícios dessa relação e dessa fidelidade, o qual Deus estende a sua boa mão para aqueles que são fiéis. E aqui é importante entender como Deus nos preserva. Uma vez que Deus está cuidando de nós, me diga se alguma coisa pode nos atingir. Alguma coisa só irá nos atingir, meus irmãos, se Deus assim o determinar que o seja, por um propósito específico, íntimo e pessoal que Ele tenha para com cada um de nós. Porque não tem esse negócio de, eita, Deus permitiu que aconteça. Deus permitiu não, meu irmão, Deus decretou mesmo, viu? Deus determinou que seria de tal forma e pronto. É simples isso. Nós não conhecemos quais são os planos de Deus, íntimo e pessoal para cada um de nós. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 10 segundos. Mas uma coisa é certa, devemos confiar no Senhor. E devemos, nessa relação íntima e pessoal com o nosso Deus, entender, Deus nos preserva. Deus cuida de cada um de nós. E quem poderá agir contra o Senhor? Deus nos protegendo, o que poderá nos atingir? Davi estava tranquilo, o sentimento aqui era que um exército havia cercado sua cidade. Esse era o sentimento que ele tinha, mediante a situação que ele estava vivendo. Mas aí a gente descobre justamente nessa relação íntima com Deus, como Deus cuida de cada um de nós. E nós muitas vezes nos precipitamos em algumas ações, mas Davi mostra de forma muito clara na relação com Deus, que Deus nos ouve as orações. A gente às vezes se precipita, mas Deus nos concede a oportunidade para a gente se corrigir também. Então, meus irmãos, vem algo extremamente duro e pesado da parte de Deus, que retribui com largueza ao soberbo. Se tivermos um coração soberbo diante de Deus, Ele vai retribuir de acordo. A mão de Deus vai pesar, meus irmãos. Vai pesar e muito nesse sentido. Então Davi se aproxima para o final do Salmo e ele coloca uma expressão que é bom que a gente entenda, não é? Sede fortes. Mas quando se fala, irmãos, em ser forte, não se trata de nossa força, não. Ser forte aqui é ser forte no Senhor. O Senhor é a nossa força. Em outro salmo está escrito: nosso refúgio, nossa fortaleza. Então entendam que nunca se trata de nós, se trata do Senhor agindo, atuando poderosamente em nós. É disso que se trata. Então, ser forte aqui, meus irmãos, é um alerta para nós, para pensarmos, nós refletirmos como é que nós estamos vivendo a nossa vida. A gente não pode baixar a guarda em nenhum momento. Sejam fortes. Eu não sei o que intimamente cada um está vivenciando, mas o Senhor diz: sede fortes. Sede fortes. Não nos permitamos sermos abatidos por este momento que nós estamos vivendo, mas sejamos fortes. Isso é o que Deus nos chama a atenção
nesse salmo? Não somente aprendendo com Davi a ser forte, mas Davi continua dizendo e nos ensinando o quê? E revigore-se o vosso coração. Graça e paz, reverendo Saulo. Então, meus amados irmãos, revigore-se o vosso coração. Revigorar. E como é que a gente vai revigorar? É algo que eu possa fazer, que eu vou conseguir ficar revigorado? É Deus novamente atuando em nós. É nós nos colocamos diante dessa presença onipotente, toda poderosa do nosso Deus, porque é Ele que tem o poder necessário e suficiente para nossa alma, para tudo aquilo que a nossa alma deseja ou anseia. Ela só se realiza, ela só se completa na relação com Deus o Pai. Então a ideia, meus irmãos, como Davi coloca, de nós termos um coração revigorado, é nessa relação íntima e pessoal com o nosso Deus, de experimentarmos o poder do nosso Deus. Só Deus, meus irmãos, é que pode de fato revigorar nossos corações. Revigorar nosso corpo físico, a gente tem os cuidados que são necessários, que são suficientes. Existe vitamina disso, daquilo, aquilo outro. Na verdade, a gente vai para o médico, se prescreve uma dieta, uma alimentação boa, equilibrada, tal. Isso aí é o cuidado do corpo. A gente pode se revigorar tranquilamente dessa forma. É verdade. Mas a alma, nosso espírito, meus irmãos, a gente vai se revigorar em Deus. Porque não tem receita certa por médico nenhum para a alma da gente ser revigorada. A gente só encontra isto na nossa relação com Deus. Fora de Deus você não consegue. Você consegue isso em Deus. E eu digo consegue porque eu estou falando no contexto do resultado da nossa relação com o Pai. Não que a gente chega num balcão, como eu disse antes, chega lá, pega alguma coisa e leva. Não. É na relação de reciprocidade com Deus. Deus nos ama e nós devemos amar a Deus. Deus cuida de cada um de nós. Deus sabe a necessidade íntima e pessoal que nós temos. E no tempo devido Deus vai intervir. Deus vai agir, meus irmãos. Então Davi deixa claro, sede fortes é o primeiro passo. O segundo, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Está esperando o que do Senhor? O que é que cada um de nós estamos esperando? O que é que cada um de vocês estão esperando? Revigorem-se. Não desista. Persevere. Reaja. Saia da zona de conforto. Busque a Deus com mais profundidade. Ore. Leia a palavra todos os dias, medite. A palavra de Deus é alimento espiritual para nós. Então vai nos revigorar de fato o nosso coração, sim. Mas não é ler como quem está lendo, meus irmãos, para cumprir tabela, não. Quer ver uma coisa interessante? Uma vez eu aprendi com o sogro do reverendo Augusto Nicodemos, o reverendo Francis Leonardo. Eu tive a oportunidade de estar em um culto na capela do Seminário Presbiteriano do Norte, aqui em Recife, e o vi pregando pela primeira vez, algo que me impactou e chamou muita atenção. Ele disse assim: vamos ler as Sagradas Escrituras. E ele fez uma analogia interessante. Vamos ler como nós estamos lendo uma história em quadrinhos. Eu creio que aqui a maioria dos homens já, no período de sua adolescência, já leu muito gibi, que hoje é chamado de HQ, né? Histórias em quadrinhos. Creio que também as mulheres devem ter lido muitas histórias da Turma da Mônica, inclusive. Quando nós estamos lendo gibi, meus irmãos, é uma coisa que nos chama a atenção. É que quando a gente lê gibi,
a gente presta atenção no desenho todo. A gente olha, a gente analisa, a gente lê as falas, presta bastante atenção, mas a gente se detém nos detalhes de todas as imagens que estão ali. Então, eu fiquei pensando, por que que ele comparou a Bíblia como se a gente estivesse lendo uma história em quadrinho? Então eu me percebi, justamente porque eu colecionei muito quadrinhos, e aí eu me lembrei desse detalhe. Quando a gente está lendo o gibi, quando a gente está lendo a história em quadrinho, é exatamente isso. A gente observa todos os detalhes do desenhozinho e observa direitinho as falas de cada personagem. Então vamos ler a Bíblia da mesma forma. Vamos observar, vamos estudar, vamos analisar e vamos perceber as mínimas coisas que estão contidas na palavra e vamos aplicar a nossa vida. E aí vos digo que Deus nos aplique essa palavra aos nossos corações para o louvor do seu nome. Vamos ter uma palavra de oração? Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor Deus, em Tua trina presença, nós te damos graças, ó Pai, pela palavra com que o Senhor nos concede por meio do Teu Espírito. Louvado seja o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em meio a essa situação difícil de isolamento social, a nós não nos desesperançarmos, a não desistirmos. Nos fortalece, nos anima, nos encoraja, ó Deus, nós rogamos isso em nome de Teu Filho. Nos ajuda, ó Deus, a espalharmos a mensagem de esperança. Só Jesus Cristo salva, Jesus Cristo voltará, Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Nos ajuda a sermos instrumento de bênção em Tuas mãos para o louvor do Teu nome na proclamação do Evangelho. Mais do que nunca se faz necessário, ó Deus, que o Teu povo que se chama pelo Teu nome venha se reerguer enquanto igreja e mostrar de fato quem nós somos em meio a esse momento difícil que a sociedade brasileira vive e em outros países também, ó Deus. Nos ajuda de fato a levarmos a mensagem de esperança para o louvor do Teu nome, Senhor. Também, Pai amado, em nome de Jesus, nós rogamos por todas as famílias que estão perdendo parentes, ó Deus, para a Covid-19 e para outras situações, ó Deus. Muita gente tem ido a óbito porque tem medo daquilo que sentiu e ir para o hospital e ser contaminado, ó Deus, com a Covid-19. Rogamos a Tua misericórdia na vida dessas famílias, ó Deus, que perderam entes queridos. Também rogamos, ó Deus, a Tua graça, Teu amor, Teu cuidado paternal para com todos os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente, combatendo a Covid-19, entre outras enfermidades e tantas outras situações que esse pessoal luta, batalha diariamente. Rogamos também, ó Deus, que o Senhor os livre de serem contaminados, como também rogamos a Tua misericórdia por todos aqueles que estão batalhando, porque estão aí num leito, estão hospitalizados, não somente pela Covid-19, ó Deus, mas por tantas outras enfermidades que existem, que levam as pessoas a um tratamento intensivo e são internados em UTI. Deus, exerce a Tua misericórdia, derrama da Tua graça na vida dessas pessoas. Nos concede, Pai amado, em nome de Jesus, um dia maravilhoso na Tua trina presença. Roga as Tuas ricas bênçãos, ó Deus, na vida de cada um que está online neste momento conosco, que está orando também, que está intercedendo, que está na Tua trina presença, Pai amado. Em nome de Jesus nós louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós queremos dar um recado a vocês, que a partir de domingo nós estaremos fazendo o início de nossas transmissões por meio do YouTube, ok? Então, verifique na nossa página, lá em cima, no início, nossa página do Instagram, que lá está o link para o nosso canal no YouTube. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, vá lá, faça a sua inscrição e ative o sininho. É importante que você não esqueça de ativar o sininho, por quê?
Quando nós entrarmos online, então a notificação chega para você no seu celular que a gente está ao vivo. Por que nós estamos caminhando nesse sentido? Porque nos domingos, meus irmãos, como qualquer outro dia, o Instagram ele nos limita para um período de 1 hora. Então, quando atinge 1 hora, automaticamente se encerra a transmissão e para dar continuidade a gente teria que fazer um novo vídeo, né? Iniciar tudo novamente. Então, isso quebra, não é, a adoração, isso quebra a exposição da palavra, isso não fica legal. Ok? Então, nós estamos caminhando para o YouTube porque lá nós vamos ter um tempo maior. Nós vamos poder colocar mais louvores, não é? Nós vamos poder ter um tempo de pregação suficiente para a gente expor justamente a palavra de Deus, sem estar olhando para o relógio o tempo todo nas pressas, na carreira para terminar. Isso não é bom, isso não faz bem, inclusive para nós que estamos pregando. Então a ideia é de nós estarmos caminhando para esse sentido. Agora, pessoal, vocês, meus amados irmãos, membros, né, da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, no sábado, às 20 horas, nós vamos fazer um teste com a igreja, para a igreja poder entender como é que vai funcionar essa questão da gente utilizar o YouTube. E quando for no domingo, normalmente a gente já vai estar iniciando, e vocês vão ver que é uma coisa fácil, simples, não tem bicho de 7 cabeças, ok? Então Deus os abençoe, vos conceda um dia cheio e transbordante da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até amanhã, meus amados. Cheiro no coração de todos vocês.